A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Boa noite para você ligado na Bradesco Esportes FM e também você que acessa o nosso site www.onegocioesporte.com.br. Começamos agora mais uma edição de O Negócio é Esporte. E comigo aqui na apresentação do programa, ao meu lado, sempre também, o jornalista Alexandre Caralta. Boa noite, Caralta. Boa noite, Sérgio. Boa noite, ouvintes. O Negócio é Esporte de hoje liga o alerta e tenta entender qual o melhor modelo econômico para os clubes de futebol não receberem cartão vermelho no campo financeiro. Será que esse modelo existe? Pois é, Caralta, depois de o Real Madrid anunciar o maior faturamento de todos os anos, né, cerca de 500 milhões de euros, o que equivale mais ou menos a 1,5 bilhão de reais na temporada de 2012-2013, o Barcelona também entrou na onda e anunciou o mesmo faturamento para a temporada de 2013-2014. Enquanto isso, os times brasileiros, né, é que não param de aumentar as suas dívidas. Sérgio, para entender essas contas altíssimas, a nossa produtora Carol Farias conversou com Otero Lastres, diretor do Real Madrid, sobre as estratégias que levaram o clube madrilenho a se tornar uma das principais referências em modelo de negócio para o futebol. Nos últimos 10 anos, só para a gente ter uma ideia, a receita saltou de 100 milhões para 500 milhões de euros anuais. E a gente rola essa bola para o consultor de gestão esportiva da BDO Brasil, Pedro Daniel, nosso convidado de hoje de O Negócio é Esporte. Ele vai analisar o caso do Real Madrid, do Bayern e outros, explicar por que gigantes do nosso futebol, como o Flamengo, são campeões de dívidas. Mas antes, Carolta, vamos então ao nosso rápido giro com as novidades dos negócios esportivos da semana. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. Você sabia que o dono do Orlando City, time de futebol dos Estados Unidos, é um brasileiro? Disposto a conquistar o coração do torcedor verde-amarelo, Flávio Augusto da Silva, proprietário da equipe americana, alcançou em menos de 2 meses a marca de 100 mil fãs brasileiros no Facebook do clube. Uma quantidade superior até registrada em fanpages de clubes da elite do futebol brasileiro. A Ducati prepara uma edição limitada de motos inspirada em Ayrton Senna. O modelo 1199 Panigale S Senna vai sair do forno em 2014, quando a morte prematura de Ayrton Senna vai completar 20 anos. As 161 unidades, uma referência ao número de corridas disputados por Senna na Fórmula 1, vão ser voltadas exclusivamente ao mercado brasileiro. De olho no crescente mercado de lutas, a Adidas Combat Sports vai patrocinar o Brasil Fight nas 2 próximas disputas. A empresa vai fornecer aos lutadores materiais como luvas, bandagens e calções e terá a logomarca exibida no octógono. A Copa nem começou e o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, engrena vitórias nos acordos publicitários. Felipão é o novo garoto propaganda da Peugeot. O contrato, com duração de 1 ano, vai permitir à montadora utilizar a imagem do treinador campeão mundial em campanhas publicitárias. Para a Peugeot, a parceria representa também uma oportunidade de pegar carona na Copa do Mundo de 2014, para a qual algumas concorrentes já arrancaram. Muito bem, e no programa dessa semana nós vamos pelo menos tentar, encontrar semelhanças ou comparar os modelos de gestão de clubes brasileiros com os clubes europeus, conversando com o Pedro Daniel, que é formado em administração pela PUC de São Paulo. O Pedro trabalha há 1 ano como consultor de gestão esportiva da BDO Brasil, com experiência em empresas como a Thomson Reuters e a Agência Estado. Pedro coordenou o recente estudo da BDO de avaliação de marcas que consolidou o Corinthians como o clube mais valioso do futebol brasileiro. Bom, Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui na Bradesco Esportes FM. Boa noite. Uma boa noite, Sérgio. Boa noite, Caralto. Eu que agradeço a participação. Uma boa noite a todos os ouvintes. Pedro, o Brasil, apesar de ser o maior campeão do futebol mundial, com 5 títulos, revela ainda uma fragilidade econômica e financeira nos principais clubes do país, ou seja,
há um descompasso crônico entre o potencial de negócio do nosso futebol e as receitas geradas pelos clubes. Na sua opinião, qual o principal problema ou os principais problemas, né, do modelo econômico seguido pelos clubes brasileiros? Primeiramente, o maior problema a gente vê em termos de gestão dos clubes. O modelo de gestão dos clubes ainda não é um modelo de gestão profissional, em que se existe um planejamento estratégico, um plano de metas, e é viabilizado um retorno em cima do investimento. Hoje o principal foco de um clube de futebol não é ter o retorno financeiro, mas sim ser campeão dentro de campo. Então, não tendo esse foco num viés financeiro, acaba atrapalhando um pouco esse potencial. Os clubes não trabalham da maneira de um viés econômico, e sim mais de um sucesso dentro de campo. Mas é importante, Pedro, também ter um equilíbrio, até porque uma coisa está ligada à outra, né? Para você ter ampliar a sua receita, esse clube precisa ser uma referência de sucesso, né? Ampliar a sua base digamos assim, de torcedores ou de consumidores. Então também não é para negligenciar esse lado esportivo, né? Claro, com certeza. Na verdade, isso é um ciclo. Esse é o ciclo que deveria ser o ciclo lógico, porque o clube que mais arrecada é o clube que tem um melhor time e, consequentemente, tem mais chance de ser campeão. Esse seria o ciclo mais lógico. Mas o que ocorre hoje é que alguns investimentos são feitos sem essa análise prévia de retorno, e muitas vezes, não tendo sucesso, o clube acaba sendo penalizado e é repassado para as próximas gestões, para os próximos gestores dos clubes, um histórico como nós temos hoje, que é um histórico de endividamento bem elevado dos clubes. Agora, Pedro, a receita dos maiores clubes brasileiros ainda é muito centrada ali, né, apoiada naquele tripé, né, venda de ingressos, verba, né, o dinheiro da televisão e o patrocínio da camisa. Como é que a gente pode driblar esse modelo viciado? Não necessariamente nós precisaríamos driblar esse modelo, até porque alguns clubes europeus trabalham em cima disso, mas conseguem potencializar as receitas em cima desse tripé. Então nós estamos falando de alguns exemplos. O Bayern de Munique, por exemplo, que é um dos cases de sucesso, ele tem mais de 50% da receita dele voltada para a área de marketing, que é o que eles chamam de comercial. Então tudo que é relacionado à marca do Bayern. Agora, se você voltar para outro mercado, então, por exemplo, o mercado italiano, a cota de TV sustenta muitos clubes, que é um modelo muito parecido com o que nós temos no Brasil hoje. Mas, ao mesmo tempo, temos alguns cases que são únicos, são mais fora da curva, que têm a receita mais relacionada ao match day, que é o que é a bilheteria. E o Arsenal é o melhor caso nesse cenário, mas são pontos fora da curva. Então, não necessariamente os clubes precisam fugir desse tripé, mas sim trabalhar da melhor maneira para potencializar isso. Potencializar e, de certa forma, ampliar, né? Pelo menos é isso que os especialistas dizem, né? Ampliar, diversificar a receita, né? Claro que, dependendo do clube, do modelo, né? Haverá uma ênfase mais numa fonte de receita, numa estratégia do que em outra, né? Mas o caminho me parece que é a diversificação, não é isso? Sim, esse é um dos caminhos. O que nós estamos vendo do sócio-torcedor, que apesar de ser já um modelo até antigo na Europa, e que aqui no Brasil ainda é ainda é um embrião, poucos clubes conseguiram fazer um modelo de sucesso do sócio-torcedor, como os clubes do Sul, Inter e Grêmio. Pouquíssimos clubes ainda conseguiram potencializar conseguiram visualizar, na verdade, que o torcedor é um consumidor. E o ciclo, que seria o melhor ciclo, seria quando os torcedores estão engajados com o clube, falam a mesma língua, e aí, consequentemente, as empresas querem se atrelar a esse clube. Por quê? Porque o relacionamento dele com o consumidor é fantástico. Então, isso gera um cenário de lucro para todos. Para o consumidor, que é bem tratado, que é o torcedor, que hoje ainda é o torcedor só, o clube, que potencializa suas receitas, rentabiliza o seu negócio, e as empresas que investem, porque essas empresas sim conseguem atingir o público que querem e conseguem rentabilizar o próprio negócio.
No Negócio é Esporte dessa semana, estamos conversando com o consultor de gestão esportiva da BDO, empresa de consultoria e auditoria, Pedro Daniel. Pedro, em recente visita aqui ao Brasil, o Otero Lastres, que é integrante do Conselho Administrativo do Real Madrid, conversou com a nossa produtora Carol Farias e contou um pouquinho da maneira, né, da forma como o Real Madrid encontrou, ou a forma que o Real Madrid encontrou, para se tornar um dos clubes que mais faturam no mundo, né, com uma receita anual de 500 milhões de euros. Eu vou convidar você e os ouvintes da Bradesco Esportes FM para ouvirem aqui essa opinião aqui do Otero sobre esse modelo de negócio. La clave del modelo nuevo es fichar los mejores jugadores del mundo, que entonces habían sido Figo, Zidane, Ronaldo, Nazario de Lima, Beckham y Owen. Unir los derechos de imagen de los mejores jugadores del mundo con la marca conocidísima en todo el mundo que era Real Madrid. Y entonces esta unión aumentaba los ingresos de los patrocinadores, porque todo el mundo quería patrocinar al Real Madrid. Cobrábamos más por la televisión, cobrábamos más por los partidos amistosos que jugábamos. Y en definitiva, y este era el gran grueso, empezábamos a vender productos del Real Madrid, camisetas, llaveros, y eso provocó desde el año 2000 al 2013 un crecimiento medio sostenido del 13%, que ha llevado a que este año hayamos ingresado 540 millones de euros, seamos el club con mayores ingresos del mundo, noticia que da hoy Forbes, por encima del Manchester United, tengamos un patrimonio inmobiliario neto de 300 millones de euros, sin contar a los jugadores, y la relación entre la deuda y el EBITDA pasó de ser 65 a 0,6, con lo cual hoy no hay ninguna empresa en España que tenga los números proporcionales del Real Madrid. Pedro, a gente viu aí o Otero Lastres, que é dirigente do Real Madrid, e ele afirma que, né, quer dizer, dessa união entre jogadores midiáticos e uma marca forte, né, nasce a possibilidade de você cobrar mais pelos produtos licenciados, cobrar mais na bilheteria e tal. Você acha que esse é o caminho também para os clubes brasileiros e tal? É uma solução aqui para o nosso mercado? Sim. Na verdade, a gente já até tem alguns cases de sucesso no próprio Brasil voltados a isso. Então, a gente viu a associação do Corinthians com o Ronaldo, por exemplo, foi uma associação fantástica. O Corinthians conseguiu potencializar e hoje se tornou o clube com a maior receita do país, grande parte pela marca que tinha atrelada com o Ronaldo. Então, a gente viu o Botafogo agora com o Sidor, um cenário guardado as devidas proporções, também bem parecido. O Botafogo mais que dobrou suas receitas de 2011 para 2012. Então, sim, é uma das maneiras de se não só atrair a torcida, mas também de potencializar essas receitas. Mas precisa ser bem trabalhado. O Real Madrid, na verdade, conseguiu fazer isso não apenas por ter contratado grandes jogadores, mas sim por saber utilizar esses grandes jogadores. Então, hoje, por exemplo, na receita do Real Madrid, quase 10% da receita do Real Madrid é só de amistoso que ele faz fora da Espanha. Ou seja, ele tem um produto atrativo, tem esse produto atrativo, outros mercados querem comprá-lo e, consequentemente, ele fatura mais. Mas para isso ele tem um investimento e sabe trabalhar da melhor maneira. Então, não é simplesmente contratar uma estrela, é saber trabalhar com ela. E sabendo trabalhar com ela, consequentemente, você vai ter uma receita atrelada a uma grande marca, que é o que o Real Madrid faz muito bem. Pedro, é claro que quando a gente fala aí de sucesso no futebol, né, tanto no campo quanto nos negócios, e a gente deu o exemplo do Real Madrid, temos outros exemplos, né, o Barcelona, o Manchester, mas a Alemanha tem se mostrado firme nessa briga, né, e recentemente até o presidente da FIFA, Joseph Blatter, elogiou bastante aí o modelo seguido pelos times alemães.
Só para a gente situar aí o ouvinte do Negócio Esporte, a Federação Alemã investiu mais de 500 milhões de euros, o que dá mais ou menos aí em torno de 1,5 bilhão de reais, naqueles centros de formação, né, para jovens jogadores. Fora isso, os clubes alemães também começaram a contratar alguns reforços estrangeiros e tornaram os ingressos também um pouco mais acessíveis. Até que ponto, Pedro, essa guinada administrativa tem a ver com uma das melhores seleções alemãs da história, né? E é o domínio observado aí na Liga dos Campeões, cuja final foi entre Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, com o Bayern conquistando o título? Isso é só uma consequência do investimento que eles fizeram. Eles investiram não só antes do profissional, né, que seria as categorias de base. Eles investiram na estrutura da liga. Então, a liga alemã hoje é a liga que tem a maior média de público no mundo. Então, ele com estádios novos. Então, eu costumo falar bastante nesse ponto, que a gente tem, na verdade, a mesma oportunidade que eles tiveram há alguns anos, com arenas novas, o ciclo aqui de receitas do mercado brasileiro também está crescendo. A gente vê o aumento de cotas de TV, a gente vê um aumento de patrocínio, a gente está vendo um aumento em tudo, e só que falta, na verdade, um investimento num planejamento estratégico mesmo. Então a Bundesliga conseguiu demonstrar onde ela queria chegar. Então qual que era o planejamento deles? Primeiro, um jogo com estádio vazio não tem valor igual um jogo com estádio cheio. São produtos diferentes. Ao mesmo tempo, como faz para atrair o público? Tem que colocar, então, no estádio Borussia, por exemplo, tem ingresso caro? Tem ingresso caro, mas tem ingresso barato também. Então, o Borussia tem uma taxa de ocupação de 99%, ou seja, todos os jogos estão lotados. Por quê? Porque eles conseguem atingir toda a camada da torcida. É o que mais ou menos, guardado as devidas proporções, o Grêmio tentou fazer com a Arena. Então ele colocou a geral, que seja uma camada um pouco mais para a torcida um pouco mais carente. Teve a parte das cadeiras, dos camarotes VIPs, tem a cadeira Gold. Para quê? Para conseguir atrair todo o seu cartel, né, de torcida. Então, esse é um case de sucesso que eles conseguiram fazer em termos de bilheteria. Ao mesmo tempo, eles começaram a investir realmente, e hoje a gente vê, com grandes jogadores. Então trouxeram alguns jogadores de fora para complementar o investimento das categorias de base que eles já vinham fazendo, e aí ter o quê? Um produto mais atrativo. Para quê? Para a torcida comprar realmente os ingressos. Por quê? Porque vale a pena. Tem um serviço agregado em cima disso. Com os estádios novos, na Alemanha, você consegue sentar e comer, você tem uma logística interessante, tem um fácil acesso, tem todo um hall de serviço que são serviços agregados àquela prestação de serviço. Então não é apenas um jogo de futebol, é um programa de família. Então você pode ir com a sua família, que você vai ter a comida, você não vai passar dificuldade, o problema de violência diminuiu e muito, para não dizer que acabou. Então é um case de sucesso muito forte a Bundesliga. Eles conseguiram fazer com que realmente se tornasse talvez a liga mais disputada no mundo, mesmo sem ter o faturamento que tem a Premier League, por exemplo. Falando, só um parênteses aqui da Liga dos Campeões, né? Só uma curiosidade, apesar do título, né? O Bayern, ele não foi o clube que mais faturou com a Liga dos Campeões, né? Não, na verdade é que pela Champions League existem algumas variáveis de faturamento, não só de premiação, mas em todos os sentidos. Então tem cada jogo que um clube ganha na primeira fase, ele ganha 1 milhão de euros. Se ele empatar, ele ganha 500 mil euros. Assim por diante. Então tem várias faixas que não necessariamente o campeão vai arrecadar mais do que o vice ou do que o semifinalista. Tá? Então, na verdade, tem várias variáveis que impactam isso. No Negócio Esporte dessa semana, estamos conversando com o consultor de gestão esportiva da BDO, empresa de consultoria e auditoria, Pedro Daniel, falando um pouquinho aí do sucesso dos times dentro de campo, mas também no campo dos negócios. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta aqui na Bradesco Esportes FM com o Negócio Esporte. Um minutinho, a gente volta já já.
um pit stop. O negócio é esporte, volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta aqui na Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte, essa semana conversando com o consultor de gestão esportiva da BDO, empresa de consultoria e auditoria, Pedro Daniel. Mas eu lembro a você que você pode ouvir essa entrevista também novamente acessando o nosso site, onegocioesporte.com.br, e pode também nos seguir no nosso perfil no Facebook e ainda acompanhar também, seguir a gente no Twitter, no endereço @onegocioesporte. Antes de continuarmos o nosso bate-papo, vamos à nossa agenda dos negócios. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Com a proximidade da Copa do Mundo, iniciativas associadas ao futebol se multiplicam pelo país. A Bienal de São Paulo vai acolher de 5 a 7 de novembro a exposição Design da Bola, que reúne 11 renomados designers italianos no festival Economia Criativa Itália S.A. Os artistas cumpriram o desafio de reinventar a bola Super Santos, tradicional nos campos de pelada e objeto de desejo de muitas crianças e astros do futebol de rua italiano. A Agência Goiana de Esporte e Lazer, a AGEL, promove no próximo dia 19 palestra sobre gestão de eventos esportivos. Integrada ao Seminário para os Esportes, realizado desde agosto, a palestra vai mostrar como as ferramentas de administração devem ser aplicadas no mercado esportivo. Na primeira semana de novembro, chega às livrarias da Inglaterra o livro Tales from the Secret Footballer, Lendas do Futebolista Secreto. O livro é o segundo de uma coletânea das colunas escritas por um jogador de futebol cujo nome não é revelado. Conta os bastidores, fofocas e picuinhas do futebol publicados pelo jornal britânico The Guardian entre janeiro de 2011 e maio deste ano. Quem será esse misterioso jogador escritor? A edição 2013 do Prêmio Brasil Olímpico está marcada para o dia 17 de dezembro no Teatro Bradesco, em São Paulo. O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou que, além de premiar os melhores atletas da temporada, vai homenagear os 50 anos da primeira edição de Jogos Pan-Americanos no Brasil, em 1963, em São Paulo. Pedro, eu queria agora falar um pouquinho sobre o estudo feito pela BDO no ano passado, que traçou uma radiografia dos clubes brasileiros à luz dos negócios, né? Verificou-se que a dívida de 23 clubes brasileiros, me corrija se eu estiver errado, aumentou de 4 bilhões para 4,7 bilhões de reais em relação a 2011, né? E entre os 5 mais endividados estão os 4 grandes do Rio, com o Flamengo à frente, que é particularmente contraditório para o clube mais popular do país, né? Pedro, por que os cariocas são campeões de endividamento e como virar esse jogo? Bom, na verdade, os cariocas são os campeões de endividamento, mas pelo histórico de gestão. Então, o Flamengo, como você mesmo citou, por ter a maior torcida ainda do país, a pressão em cima do resultado no campo sempre foi muito mais importante do que um sucesso financeiro, né? Então, esse é um dos principais motivos para um endividamento tão elevado. Mas, se nós abrirmos o endividamento, é possível notar que a maior parte do endividamento é um endividamento tributário. Então, dentro desses quase 5 bilhões de endividamento dos principais clubes, 2 bilhões e meio são relacionados a dívidas tributárias. Então, esse histórico de gestão acabou trazendo isso como consequência. Você falou em pressão aí, eu lembro que lá nos anos 90, né, final dos anos 80 e tal, quando se começou a discutir de forma mais sistemática, né, a gestão profissional dos clubes, do esporte de uma forma geral e em particular do futebol, o Atlético Paranaense durante um tempo ele se tornou uma referência. E aí conversando naquela época já, ainda com um dos responsáveis pela implantação desse projeto que profissionalizou o clube paranaense, ele disse que só deu certo
entre outros motivos, quer dizer, deu certo porque o Atlético Paranaense não tinha a pressão de um grande clube, que ficaria, é mais ou menos o que você está dizendo. Você acha que esse modelo mais profissional ele é incompatível com o clube de massa? Não acredito que seja incompatível. Eu acredito que existe uma situação que seja possível o clube tenha um cenário completo. E aí eu até utilizo como exemplo, no momento, o Corinthians. O Corinthians tem um endividamento de 170 milhões, mas com uma receita de 360, ou seja, é um endividamento equalizado. Assim como em qualquer outro segmento do mercado, endividamento pode ser saudável, porque é um investimento. O ponto ele tem que estar equalizado. Você não pode perder o controle se você compará-lo com a sua receita. Então você precisa ter um aporte equalizado. Então o Corinthians nesse cenário hoje é um dos cases de sucesso. O Atlético Paranaense, como você mesmo citou, é o único clube dentre os 24 que nós analisamos, que são os 24 principais clubes no país, que tem endividamento, não tem endividamento, aliás, tem endividamento zero. Que significa o quê? Que o passivo dele é menor do que o que ele tem de ativo, ou seja, ele tem encaixa mais dinheiro do que ele tem de contas a pagar. Então esse é um modelo de gestão que é sustentável, e o Atlético Paranaense é um modelo. O Atlético Paranaense vai ainda inaugurar a Arena Cap e provavelmente deve potencializar ainda mais suas receitas. Então ele arrumou realmente a casa no sentido financeiro, mas ainda falta um sucesso dentro de campo. Então a gente pode até comparar para comparar com algum clube europeu. O Arsenal é um clube que nos últimos 6 ou 7 anos não vem tendo prejuízo, ou seja, é um clube que é superavitário. Ao mesmo tempo ele não ganha um título também já há uns bons anos. Então é muito relativo isso, e também é muito sensível. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade de fazer uma boa gestão, tá? Eu vou falar dessa maneira, porque o mandato é curto. Tendo um mandato curto, para o presidente que é eleito, é muito mais interessante ele ser o presidente que foi o campeão, do que o presidente que equalizou e deixou a casa pronta para o próximo. A gente conversa em um Negócio Esporte hoje com Pedro Daniel, que é consultor de gestão esportiva da empresa BDO. Pedro, deixa eu levantar uma bola que pode soar como provocação, mas é na verdade uma teoria defendida já há algum tempo por pesquisadores, consultores da área. Eles dizem que não há espaço para 4 clubes grandes numa mesma capital, como Rio e São Paulo, né? O Otero, por exemplo, ao conversar com a gente, foi mais radical. Disse que uma cidade comporta só um clube de grande porte. Você concorda com isso? O Rio, por exemplo, tem mais clubes grandes do que o ideal e isso atrapalha os negócios? Não, eu discordo. Na verdade, a cidade de Milão tem 2 grandes clubes e nem por isso tem uma dificuldade, muito pelo contrário. A rivalidade acaba fomentando os dois, como acontece em Porto Alegre e o Grêmio Inter. E hoje são dois dos melhores clubes em termos de gestão, né? Então, algumas vezes o rival faz com que você melhore. Então, eu discordo. Ao mesmo tempo, eu acredito que com o profissionalismo da gestão, que a gente já está vendo esse caminho como um caminho que é irreversível, provavelmente vamos ficar aqui no Brasil entre 8 e no máximo 10 grandes clubes. Tá? Então, eu imagino que no Brasil a gente vai ficar com uma gama de clubes maior do que nós temos, por exemplo, na Espanha, que são 2, ou na Inglaterra, que algumas pessoas dizem que são 3 ou 4, depende do viés, mas eu acredito que sim, vai haver um desnível, como hoje, na verdade, já existe, mas não vai haver um desnível com 2, 3 clubes aqui no Brasil, não. Na verdade, esse encolhimento aí já aconteceu, né? Principalmente nas 2 principais regiões do país, São Paulo e Rio de Janeiro, ao longo das décadas aí. A gente já teve clubes mais expressivos, vamos dizer assim, integrando esse
esse rol de tradicionais clubes como o América, né, e o Bangu, por exemplo, né, que hoje já estão, vamos dizer assim, posicionados num segundo ranking ali, como a gente tem também um pouco a Lusa, né, em São Paulo também, num segundo patamar ali, né? Você falou em América, deixa eu abrir um parênteses rápido aqui, Pedro, para saber a sua opinião, porque é o seguinte, o América ele tem um nível de rejeição, né, mínimo. Ele é, como se diz no Rio de Janeiro, ele é o segundo clube do coração, né? Você acredita que, diante disso, o América tenha potencial para reencontrar, não só o caminho das vitórias e tal, mas reencontrar o seu espaço no mercado entre a elite do futebol, ou na elite do futebol brasileiro? Olha, na elite do futebol eu acredito que seja um pouco mais difícil, mas ele pode sim crescer porque ele tem, na verdade, um sentimento de carinho que os torcedores têm pelo América. E se você citou alguns clubes em São Paulo, mas São Paulo também tem alguns clubes que não são as da massa, mas que também viram o segundo time de todos. Então, é possível sim, e o América poderia trabalhar de uma maneira muito, muito melhor nesse ponto, uma estratégia de marketing, para fazer com que ele não tem uma torcida muito grande, mas ele pode fazer com que o carinho que os outros torcedores, que não necessariamente são do América, mas que são dos outros quatro grandes, possam não só consumir produtos do América ou acompanhar o América, mas demonstrar, porque assim, o América tem muito potencial no sentido assim, por um clube muito bem aceito por todos, é interessante para algumas marcas atrelarem isso. No Negócio Esporte dessa semana, estamos conversando com o consultor de gestão esportiva da consultoria BDO, Pedro Daniel. Pedro, nos anos 90, essa famosa e já batida expressão, né, fórmula aí do clube-empresa, surgiu com uma nova salvação da lavoura, né? Mas por alguns obstáculos políticos, também pela falta de experiência, esse modelo acabou que ainda não amadureceu. Isso ainda vai vingar e é uma saída para a crise econômica no futebol brasileiro, Pedro? Olha, pelo menos no curto prazo eu imagino que seja difícil vingar, pelo menos no curto prazo. Até porque a finalidade de um clube de futebol, como eu falei no começo, não é ter lucros. Essa não é a finalidade de um clube de futebol. Então, por isso, o trabalho é mais voltado para desempenho dentro de campo. Esse é o core, e também desenvolver novos atletas e assim por diante. Mas não é um viés financeiro. O clube empresa atua de uma maneira diferente. O clube empresa, tendo uma gestão profissional com um plano de metas, necessariamente ele vai ter que ter um sucesso econômico, tá? Senão ele é como qualquer outra empresa. Então, eu não vejo isso num curto prazo. É possível que aconteça num médio prazo? Até porque a gente já vê alguns clubes no Brasil já trabalhando uma gestão um pouco mais direcionada nesse sentido. Mas eu acho que a gente ainda está um pouco longe disso. Agora, a gente também, de certa forma, ainda está, como estávamos comentando há pouco, longe da internacionalização desejada. Na conversa do Otero Lastres, né, o executivo do Real Madrid, quando ele esteve há pouco no Brasil aqui com a nossa produtora, né, ele falou, né, sobre os problemas dos modelos econômicos nos clubes brasileiros e sobre essa tentativa essa dificuldade de internacionalização. Eu convido você, Pedro, e os ouvintes, para a gente ouvir um trechinho desse comentário dele. Brasil tiene dos problemas para mí, desde mi punto de vista. El primero es que lo que más se conoce de Brasil es la selección nacional. La selección nacional brasileña, que es una de las mejores del mundo junto con España en este momento, pero tradicionalmente Brasil fue la cuna y el ejemplo del fútbol mundial. Brasil es conocidísimo como selección en el mundo del fútbol, pero ningún club ha llegado a la altura de la selección. El Madrid sobrepasa a la selección española, el Barcelona sobrepasa a la selección española. Aquí le decía un taxista ayer, no, nosotros tenemos 12 equipos que pueden ganar el Brasileirao de los 20 que hay. Eso significa que hay mucha igualdad, pero que no hay ningún equipo que en lugar de tener buenos jugadores y venderlos, que es lo que están haciendo ustedes,
los retenga e incluso compre los mejores, tanto de Brasil como de otros países. Y esa es la clave de los equipos brasileños, es que cualquier club, sea de Río, sea de Sao Paulo, que forme un equipo tan bueno, con jugadores tan buenos, brasileiros solo o extranjeros, pensando que cuanto más extranjeros buenos traigan, mayor será la internacionalización del equipo, porque si viene a jugar un árabe que juegue muy bien, lo verán el partido en Arabia. Si viene a jugar un europeo muy conocido en Asia, lo verán en Asia. Si viene un buen japonés, lo verán en Japão. Você concorda com o Otero, Pedro? Olha, eu concordo em parte. Eu acredito que a maior dificuldade que os clubes brasileiros têm de internacionalizar é, primeiro, o nosso campeonato não é televisionado, na Europa e na Ásia, principalmente, né? Que são alguns mercados. Então, só isso a gente já tem dificuldade. Os nossos jogos principais ocorrem numa quarta-feira, 10 horas da noite. Esse horário é impossível de qualquer outro mercado de acompanhar esse jogo. Então a gente vê, por exemplo, o campeonato inglês, a Premier League, com alguns jogos no horário de Brasília, às 9 da manhã, que é o horário do almoço na Inglaterra. Por que eles fazem isso? Para atingir o público asiático. Então, isso tudo é muito direcionado e é muito mais amplo do que apenas um clube, do que uma ação de um clube. A gente tem algumas ações de escolinhas de futebol, mesmo aqui no Brasil a gente tem a escolinha do Barcelona, a escolinha do Chelsea, mas fora do Brasil a gente não tem as escolinhas, por exemplo, dos clubes. A gente não tem os clubes que fazem pré-temporada fora. Por quê? Porque tem um calendário que é conflitante. Então, são muitas variáveis que impactam, e não apenas só um ou outro clube. São variáveis muito mais complexas. Olha, a gente está conversando em Negócio Esporte hoje com o consultor de gestão esportiva da BDO, Pedro Daniel. Pedro, eu queria que você comentasse sobre o papel das redes sociais também para a disseminação de uma marca. A gente está falando de internacionalização e tal, dessas estratégias e tudo. Queria que você comentasse sobre o peso das redes sociais, esse peso crescente aí das redes sociais. Mas depois do nosso intervalo, a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Um pit stop, o Negócio é Esporte, volta já, na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte. Estamos de volta aqui na Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir esse e os programas anteriores também acessando a nossa página www.onegocioesporte.com.br. Pode também seguir o nosso perfil no Twitter, no endereço @onegocioesporte, @onegocioesporte, e também curtir a nossa fanpage no Facebook. O nosso convidado desta semana aqui no Negócio é Esporte é o consultor de gestão esportiva da BDO Brasil, Pedro Daniel. Caralta. Pedro, antes do intervalo, você estava comentando aí a entrevista lá com o Otero, a parte em que ele citava algumas ações voltadas à internacionalização de uma marca e tal, de um clube de futebol, e aí você acrescentou outras, como as escolinhas em outros países, a pré-temporada também em outros países, os jogos amistosos, né, em mercados estrangeiros e tal. E comparando com o Brasil, a gente percebe que ainda estamos engatinhando. E nas redes sociais, que têm ocupado aí um papel crescente também para a propagação de uma marca, a gente percebe que os clubes brasileiros também estão engatinhando, né? Como é que a gente pode recuperar essa distância em relação aos clubes estrangeiros quanto ao uso da internet, das redes sociais, para aumentar o volume de torcedores, consumidores? As redes sociais são, nesse momento, são fundamentais para um crescimento de uma marca. O importante e o que os clubes têm que visualizar é que uma rede social, dentro de uma rede social, você consegue atingir todos os públicos. Ou seja, não existe fronteira, não existe distância
física. Quando tem um relacionamento direto, não só de um clube, mas como de qualquer outra marca, e aí já saindo desse segmento esportivo, que tem um relacionamento direto com o consumidor, você faz com que o consumidor crie uma relação mais próxima. Criando uma relação mais próxima, consequentemente ele indica, né, isso eu estou saindo um pouco do segmento esportivo, ele cria uma situação mais propícia ao consumo. Né? Num clube de futebol que já tem a torcida um pouco mais definida, você consegue atingir principalmente o público que não está próximo fisicamente do clube. Então, os clubes europeus fazem muito bem isso, trabalhar com suas marcas através das redes sociais. Então, por quê? Porque ele consegue fazer um relacionamento direto. Então, a gente vê o Barcelona com um relacionamento direto com o público brasileiro, por exemplo. O Chelsea tem a sua página em mandarim e assim por diante. Aí, conforme também o objetivo de cada um dos clubes. Mas a internet e as redes sociais, especificamente, são fundamentais para internacionalização, que foi o que a gente começou a conversar. Pedro, a gente está falando aí da internacionalização, da questão de posicionamento de marca, né, da importância das redes sociais, mas também citamos aí rapidamente a questão das categorias de base, né? Até que ponto a revelação de talentos é expressiva no modelo de negócio dos clubes, né? Por exemplo, a gente tem aí iniciativas como a do Audax, né? Até que ponto isso é importante também? É muito importante. Temos o Audax, temos no interior de São Paulo tem a Red Bull, temos alguns modelos nesse sentido. O Audax teve retorno, principalmente nesse ano, com a venda de alguns atletas. Então teve um atleta do Botafogo, um atleta do Corinthians, que tinha uma parcela do Audax. Mas como retorno financeiro, somente financeiro, todo investimento, tem que ser um trabalho bastante minucioso. Que é por isso que a gente vê pouquíssimos casos nesse ramo. Os clubes que têm já mais história, os clubes mais tradicionais, historicamente são reveladores de futebol. Mas hoje, com um modelo mais voltado para a parte econômica, o mercado brasileiro converteu um pouco, e aí a gente consegue ver isso nas próprias receitas dos clubes, que hoje são muito menos dependentes de transferência de atleta. Isso é uma consequência de um menor investimento nesse caso. Já na Europa, por exemplo, o Real Madrid, que a gente está conversando agora com o Otero, o Real Madrid, historicamente, não é um clube revelador, né, que contrasta com o Barcelona. Que o Barcelona, também, que por estar numa situação diferente, culturalmente falando, né, que a Espanha, a gente está falando já mais, existem alguns movimentos mais... A Catalunha, né? Você está se culturais. referindo ao movimento separatista da Catalunha, né? Isso, exato. Então, eles criam uma cultura. Então, por isso, para o Barcelona é interessante criar esses valores nas crianças que depois irão profissional do Barcelona e representarão a Catalunha. Então, ali é um case um pouco diferente. Então, é mais difícil a gente comparar. Claro, tem uma influência cultural ali. Mas, Pedro, eu acho que uma questão central aí é até que ponto, né, esse modelo em que entrega a clubes como o Audax, né, delega a clubes como o Audax, né, a revelação de talentos. A gente teve aí recentemente os casos, né, do Vitinho, né, e em seguida do substituto imediato no Botafogo, que foi o Yuri, que quando entrou fez um golaço e tal, e as pessoas apontaram aí também como um jovem talento e tal. Quer dizer, até que ponto, né, essa perda, né, da autonomia de revelar, ou da proeminência, né, do protagonismo de revelar jogadores dos clubes tradicionais e tal, não pode ter um impacto negativo no modelo de negócio, né? O clube não tem que, independentemente de questões culturais, não tem que tradicionalmente também revelar talentos para oxigenar o seu modelo de negócio? É que, na verdade, o clube, para assumir esse risco, vou chamar de risco, né, mais um viés econômico, para assumir esse risco, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque, historicamente, os clubes eram donos dos jogadores. Então, quando se revelava um jogador, o clube era recompensado de qualquer maneira. Hoje, acontece muito de um clube que investe numa criança com 13, 14, 15, 16 anos, quando vai assinar o primeiro contrato, e um agente coloca, um representante acaba oferecendo para outros lugares.
Então, o clube investiu tudo, mas no final das contas ele não teve o retorno financeiro. Então, isso impacta sim no modelo de negócios. Então, a gente tem o próprio caso do Oscar, que saiu do São Paulo para ir no final das contas foi para o Internacional, que hoje está no Chelsea. É um caso, teve um investimento todo do São Paulo, mas que não teve o retorno. Por quê? Porque o atleta não é mais do clube. Então, os clubes começaram a repensar alguns modelos de negócio exatamente por causa disso. Porque o risco é elevado. Eu ia te perguntar se você acha que isso tem a ver também com a Lei Pelé, né? Afinal de contas, alguns acreditam que a Lei Pelé foi nociva ao ambiente de negócio porque acabou valorizando excessivamente os empresários e dessa forma contribuiu para rebaixar, digamos assim, a receita dos clubes. Você concorda com isso? Não digo que é nociva, mas ela realmente impactou diretamente nas receitas do clube. Eu estou te falando, um clube pensa duas vezes antes de fazer todo esse investimento, porque ele corre um risco muito grande de não ser recompensado financeiramente. Ou seja, não vai haver retorno para aquele investimento. Então, muitas vezes os clubes delegam isso para outros clubes. Então, eles fazem parcerias com alguns pequenos clubes exatamente para isso, para evitar com que ele tenha um grande investimento para retorno. A Lei Pelé contribui muito para isso. Estamos conversando aqui no Negócio Esporte dessa semana com o consultor de gestão esportiva da BDO, empresa de consultoria e auditoria, o Pedro Daniel. Pedro, de uma forma assim bem objetiva, como melhorar o ambiente de negócio do futebol brasileiro? Olha, de uma forma um pouco mais prática, é necessário um trabalho mais de governança corporativa, um trabalho de um modelo de gestão que tenha um modelo de metas, que seja remunerado, com dirigentes remunerados. Eu acho que essa seria a melhor maneira, ou seja, a profissionalização, que apesar de parecer ser apenas uma coisa um pouco óbvia e lógica, mas que na prática seria isso, um planejamento estratégico em cima de um clube como se fosse de fato uma empresa. Então, hoje o modelo de negócios dos clubes é muito voltado para um modelo de clube mesmo, um clube social. E hoje, com as receitas que os clubes têm, já não comporta mais. Então, esse seria o caminho mais lógico nesse momento. Perfeito. Inclusive o Atero Lastres, na conversa com a nossa produtora, também ele focou muito, né, na importância da gestão profissional e tal, para o reconhecimento maior e para as receitas sustentáveis, né? Talvez a palavra-chave também seja essa, né? É um modelo sustentável de negócios. E aí eu convido você mais uma vez, e ao ouvinte, para a gente ouvir um trechinho aí dessa entrevista com o Atero Lastres, que é dirigente do Real Madrid. Al final de todo se resume en una cosa: tener un empresario, un gran empresario aficionado al fútbol como presidente del club, que entienda los dos mundos, que entienda el mundo del fútbol, pero sobre todo que entienda el mundo de la empresa. Lo que ya ha pasado a la historia es ese aficionado que no es empresario, que no sabe cómo es una organización, que no tiene la dimensión internacional de una empresa en la cabeza. Eso, si sigue así, ese club jamás traspasará las fronteras del país, ¿sabe? Y nosotros hemos tenido la suerte de que Florentino Pérez, que es un madridista desde que nació, que su única pasión es el Real Madrid, pues es uno de los empresarios más grandes de España, es el presidente del grupo ACS, un grupo constructor importantísimo a nivel mundial, pues que sea aficionado al Real Madrid, es el presidente y ha llevado su modelo de gestión empresarial al Real Madrid y ha explotado como entidade deportiva. A questão do perfil do dirigente realmente é fundamental, não, Pedro? Na verdade, ele prega, né, uma conjugação entre, né, uma paixão, né, e um conhecimento ali da cultura de um clube, que é importante e tal, com o conhecimento técnico, né? Eu acho que esse é um modelo mesmo ideal, não é isso? Na verdade, é exatamente isso que todos os clubes deveriam buscar. E não apenas uma questão política. Hoje é muito voltado para a questão política. Então, são cargos de confiança. E então, se não entra um presidente direcionado aos negócios, fica um pouco mais complicado de se delegar as funções. E você falou, não só você, mas o Otero falou uma coisa que é bastante verdade.
O ponto é conhecer um pouco quais são os valores do clube, né? A cultura do clube. Isso é muito importante. Então não é simplesmente vir uma pessoa de fora que desconhece o negócio. O conhecimento técnico é importante nesse caso. Então, na verdade é muito parecido com qualquer outro segmento. Que no futebol a gente ainda tem muita política e pouca eficiência nesse caso. Então, a gente vê com poucos exemplos, o André Sanches, quando no Corinthians, ele conhecia muito bem o Corinthians, ele já tinha trabalhado de outras coisas com o Corinthians e ele é um empresário de sucesso. Então, trouxe um grupo de executivos, cada um com sua especialidade, seja o Rosenberg, seja o Raul Correia, seja o próprio Mário Gobi, que entrou como diretor de futebol na época, para tocar a parte que eles mais conhecem, né? Um é no marketing, outro no finanças, outro na operação. Então, como a gente está vendo hoje, bem parecido com o Flamengo, né? E o Valim atua como até como CEO, né? Vamos dizer assim, o chefe de operações, mas que delega para os profissionais da área. Então, isso no Brasil ainda é incomum, por incrível que pareça, e isso traz eficiência para o clube. O Real Madrid é um modelo de sucesso, o Barcelona também é um modelo de sucesso exatamente por causa disso. Então, a gente viu por alguns anos o Rosel, seu presidente, foi presidente da Nike aqui no Brasil, é um executivo de grande sucesso também, ou seja, conhece gestão, né? São executivos que conhecem a gestão. Isso já facilita. E tendo conhecimento da cultura, dos valores do clube, a tendência é que o bom trabalho tenha bons resultados. No Negócio Esporte dessa semana, conversamos com o consultor de gestão esportiva da BDO, empresa de consultoria e auditoria, o administrador Pedro Daniel. Pedro, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, mas agora está na hora do nosso... Apito Final. E no nosso apito final, eu começo perguntando a você, Pedro, uma jogada de mestre. A contratação do Ronaldo pelo Corinthians. Boa, a contratação do Ronaldo pelo Corinthians sempre é uma belíssima jogada de mestre. Pedro, uma bola fora. Uma bola fora, não a contratação, mas o trabalho em cima do Forlan no Internacional. O Forlan foi eleito na Copa do Mundo um dos craques da última Copa do Mundo e mesmo assim as receitas trabalhadas em cima do Forlan e a internacionalização do clube poderia estar num patamar diferenciado com essa estrela em campo. Pedro Daniel, uma zebra? Eu considero uma zebra o Ronaldinho no Atlético Mineiro. Poucas pessoas apostavam ainda, principalmente pela saída, a maneira como ele saiu do Flamengo, e hoje ele levou o Atlético Mineiro para um outro patamar. Uma aposta? Eu estou vendo como uma aposta, e exatamente nessa palavra, a contratação do Luxemburgo pelo Fluminense. Ok, quero agradecer a participação aqui no Negócio Esporte dessa semana do administrador, especialista e consultor, né, em gestão esportiva da BDO, empresa de consultoria e auditoria, Pedro Daniel. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui no Negócio Esporte e até uma próxima oportunidade. Grande abraço, Pedro. Obrigado aí. Bem, agora está chegando a hora daquele momento muito esperado, né, pelos nossos ouvintes. Sempre uma novidade do mundo dos negócios e da publicidade. Está na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. O programa de hoje falou sobre os modelos econômicos dos times de futebol. E uma alternativa do governo para tentar diminuir a dívida dos grandes clubes foi a Time Mania. Então, o Caixinha de hoje traz um comercial do ABC, campeão brasileiro da Série C em 2010, convocando a torcida para a festa de comemoração do título. E o preço da entrada para a festa, sabe qual era, Sérgio? 10 Time Manias. Vamos ouvir. Olha, meu povo, eu vim aqui falar sério. Que sério que nada, nós estamos em festa. Nós somos campeão brasileiro, meu filho. E a festa vai ser quinta-feira, lá no Frasqueirão, dia 30, a partir das 19 horas. Vá lá, a entrada, 10 Time Mania. Você já está ajudando seu time rumo à Série A. Depende só de você, bora? Eu vou estar lá, vai ter sorteio, umas conversas mole. Eu só sei estar num lugar com tutano. Faça como Zé Lezinho, participe dessa decisão. Mais informações, 3620-1915. Bem, esse comercial, né, estrelado pelo humorista Zé Lezinho, da Paraíba, né, uma das atrações do show da Time Mania,
pretendia estimular a venda da loteria, né? Eu lembro que você pode, inclusive, ver esse vídeo aí desse comercial, e também outras peças publicitárias garimpadas aí nos nossos programas anteriores, acessando a nossa página na internet, no endereço www.onegocioesporte.com.br, onegocioesporte.com.br. E assim a gente encerra o Negócio Esporte da semana, que teve a produção e edição de Carol Farias. A gente volta na próxima segunda, sempre às 10 da noite, aqui na Bradesco Esportes FM 94.1 em São Paulo e 91.1 no Rio, com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Uma ótima semana a todos e até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.